Já descobriu que a sua própria filha estava a ser envenenada contra si por alguém que dormia na cama dela todas as noites. Que as palavras doces de meu amor eram sussurradas no mesmo ouvido que escutava tua mãe. É o problema. Eu descobri. Posso contar-lhe exatamente como um homem que me chamava de mãe Helena pelas costas planeava apagar-me da vida da minha única filha. Era março de 2020. O mundo estava a parar por causa da pandemia e eu estava ali sentada na minha sala em Lisboa a olhar para o ecrã do meu tablet durante a nossa videochamada de domingo. A Júlia tinha acabado de ir à casa de banho, deixando o iPad dela ligado na mesa da cozinha. A intimidade forçada da quarentena aproximou-nos virtualmente, mas eu não sabia que também me daria a chave para descobrir a verdade mais cruel da minha vida. O WhatsApp dela estava aberto. Eu não sou daquelas sogras intrometidas que andam a bisbilhotar. Nunca fui. Mas quando vemos o nosso próprio nome no ecrã, é difícil não olhar. Helena estava ali numa conversa com meu genro Rodrigo. O meu coração gelou antes mesmo de conseguir ler a primeira mensagem. A tua mãe é mesmo uma intrometida. Já não aguento mais estas chamadas todos os domingos. Respirei fundo. Talvez fosse só um desabafo isolado. Os homens têm destas coisas, não é? Mas depois veio a segunda mensagem. Quando acabar esta quarentena, não a quero a pôr os pés cá em casa. Inventa uma desculpa qualquer. E a terceira que me fez entender que não estava a lidar com um genro irritado, mas com um predador calculista. Júlia, tens de escolher. Ou é a tua mãe ou sou eu. Já não dá para dividir a tua atenção assim. Família é quem está do teu lado todos os dias, não quem aparece só ao domingo. A minha filha tinha respondido. Mas Rodrigo, ela é minha mãe. E ele e eu sou teu marido, quem é que escolhes? Ela não tinha respondido mais nada naquela conversa. O silêncio dela era mais ensurdecedor que qualquer grito. Quando a Júlia voltou da casa de banho, eu estava com o mesmo sorriso de sempre no rosto. Olá, minha filha, demoraste. Ela murmurou qualquer coisa sobre um problema na casa de banho e mudou de assunto rapidamente. Terminamos a chamada com os mesmos amo-te de sempre. Mas desta vez eu sabia que as palavras dela estavam a ser pesadas numa balança que eu desconhecia. Desliguei o tablet e fiquei ali na poltrona que o meu marido tanto amava sentir algo que não sentia há décadas. O gosto amargo da traição. Não a traição de um marido com outra mulher, não a traição de um sócio que rouba da empresa. Era pior. Era a traição de alguém que eu acolhi como um filho a roubar-me a minha própria filha. O Rodrigo ainda não sabia, mas tinha acabado de declarar guerra à mulher errada. Deixe-me contar-lhe quem eu realmente sou, porque isso vai ser importante para entender como consegui fazer o que fiz. O meu nome é Helena Vasconcelos, tenho 63 anos em 2020 e para toda a gente que me conhece, sou apenas a viúva educada que perdeu o marido há 5 anos. A sogra discreta que aparece nos almoços de domingo, traz doce de ovos caseiro e nunca se queixa de nada. A avó que ainda não chegou porque a nora não consegue engravidar, mas que não pressiona porque essas coisas são de Deus. Essa é a Helena que todos veem, a Helena invisível. O que ninguém sabe, nem mesmo a minha filha, é que a construtora Vasconcelos não morreu com o meu marido. Ela continua viva e o nome na certidão de proprietária é Helena Vasconcelos. Quando o João morreu, eu mantive tudo a funcionar através do Carlos Mendes, o nosso contabilista de confiança há 15 anos. Para o mundo exterior, sou apenas a viúva que herdou umas propriedades. Para os papéis oficiais, sou a dona de uma empresa que fatura 8 milhões de euros por ano. Por que escondo isto simples? Em Portugal, quando uma mulher da minha idade tem dinheiro toda, a gente se torna interesseira. Os homens viram galanteadores, as famílias viram amigas, os genros viram mais atenciosos. Eu queria ver quem realmente gostava de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. O Rodrigo trabalha na minha empresa há 6 anos. Ele é gestor de obras, ganha bem, acha-se o homem importante que toca os projetos. Nas reuniões de família, ele trata-me com aquela educação superficial. Como está a mãe Helena? Precisa de alguma coisa. Deixe que eu arrumo isso para a senhora. Eu sempre achei que era respeito genuíno. Que estúpida que eu fui. A ironia é deliciosa quando paramos para pensar. O homem que está a tentar afastar-me da minha filha
depende completamente de mim para sustentar a vida luxuosa que lhe oferece. O apartamento onde eles moram, financiado com o salário que eu pago, o carro importado dele comprado com o bônus anual que eu autorizo, as viagens que fazem juntos custeadas pelo trabalho importante que ele acha que faz. A minha filha Júlia sempre foi a minha vida inteira. Depois de o pai morrer, ela era tudo o que me restava de família verdadeira. Ela trabalha como psicóloga, tem o seu próprio consultório independente. Pelo menos era antes de se casar. Nos últimos 2 anos, percebi que ela estava a mudar mais distante, mais preocupada, menos disposta a passar tempo comigo. Eu atribuí isso ao casamento. É normal, pensava. Ela está a construir a vida dela. Nunca imaginei que alguém estivesse conscientemente a desconstruir a nossa. Durante a pandemia, as nossas videochamadas de domingo tornaram-se sagradas. Era a minha única ligação real com ela. Eu chegava a arranjar o cabelo, a escolher uma blusa bonita, a preparar um chá especial só para nossa conversa de 1 hora. Para mim, era o momento mais importante da semana. Para o Rodrigo, aparentemente, era um incômodo insuportável. Agora eu entendia por que é que a Júlia às vezes parecia tensa durante as nossas conversas, porque evitava certos assuntos, porque desligava sempre rapidamente quando ouvia o barulho dele a chegar. Ela não se estava a afastar de mim por vontade própria. Estava a ser empurrada e o pior estava a deixar. Depois que desliguei a chamada naquele domingo, fiquei 2 horas sentada na mesma poltrona a reviver cada encontro familiar dos últimos anos com os olhos de quem agora sabia a verdade. Lembrei-me do Natal passado, quando o Rodrigo disse que eles não podiam ficar para a ceia porque tinham outro compromisso familiar. Lembrei-me do aniversário da Júlia, quando ele sugeriu que seria mais íntimo, só nós os dois, e ela cancelou o almoço que tínhamos marcado. Lembrei-me de todas as vezes que ela começou a contar-me algo sobre problemas no casamento e depois mudou de assunto abruptamente. Os sinais estavam todos lá. Eu é que estava cega demais para ver. Na segunda-feira, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Não ia confrontar ninguém ainda, não ia chorar, não ia ligar para minha filha fazer dramas, ia fazer o que aprendi em 40 anos casada com um empresário esperto: investigar primeiro, agir depois. Liguei para o Carlos Mendes. Carlos, preciso de conversar consigo sobre o Rodrigo Santos. Aconteceu alguma coisa a Dona Helena. Digamos que estou com algumas dúvidas sobre o trabalho dele. Pode dar uma olhada mais de perto nos projetos que ele está a tocar. O Carlos ficou quieto por um momento. Conheço este silêncio. É o silêncio de quem está a guardar informação a tempo. Dona Helena, posso ser franco com a senhora sempre. Eu já estava com algumas suspeitas há meses. Tem umas coisas estranhas nos orçamentos dele. Nada que eu pudesse provar ainda. Mas que tipo de coisa? Sobrefaturação. Algumas faturas que não batem certo. Fornecedores que só ele conhece e que cobram mais caro que a concorrência. Se a senhora me der carta branca, eu consigo levantar tudo numa semana. Carta branca. Eu ri-me sozinha depois de desligar. Se o Rodrigo queria brincar de xadrez comigo, ele tinha escolhido a adversária errada. Ele estava a jogar com peças que nem sabia que existiam no tabuleiro. Mas antes de mexer no lado empresarial, eu precisava de entender melhor o lado pessoal. Precisava de saber exatamente como ele estava a manipular a minha filha. Criei um perfil falso no Instagram. Sim, eu sei usar estas coisas quando preciso. Maria Silva, 58 anos, reformada, a morar em Cascais. Comecei a seguir perfis de psicologia, relacionamentos, comportamento. Em 3 dias, o algoritmo estava a mostrar-me exatamente o que eu procurava. Posts sobre relacionamentos abusivos, isolamento familiar, manipulação psicológica. Li tudo, cada artigo, cada depoimento, cada lista de sinais de alerta, e descobri que a minha filha estava a ser vítima de uma cartilha que parecia ter sido escrita especificamente para ela. Isolamento gradual da família, desqualificação dos relacionamentos anteriores, criação de conflitos entre a vítima e pessoas importantes, chantagem emocional usando o relacionamento controlo disfarçado de cuidado. O Rodrigo não estava apenas a ser um genro chato. Ele estava a executar um plano sistemático para controlar a minha filha, e o pior estava a funcionar. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos,
abri uma garrafa do vinho que o meu marido guardava para ocasiões especiais. Brindei sozinha em silêncio pela descoberta mais dolorosa e mais importante da minha vida adulta. João, falei para o retrato dele na estante: o nosso genro é um sociopata e a nossa filha está perdida, mas não te preocupes, eu vou trazê-la de volta. O plano estava a começar a formar-se na minha cabeça e pela primeira vez em meses sorri de verdade. A primeira regra de guerra que o meu marido me ensinou foi: Helena, informação é poder, mas informação errada é suicídio. Então, durante as 3 semanas seguintes, transformei-me na investigadora mais discreta de Lisboa. Comecei pelo óbvio, observar as redes sociais deles. O Rodrigo publicava fotos de todos os restaurantes caros, todas as viagens, todos os presentes que dava a Júlia, sempre com legendas do tipo: a minha princesa merece o melhor e quando se ama não se economiza. Os comentários eram sempre elogiosos. Que casal lindo, relacionamento goals, Júlia, encontraste um príncipe. Mas eu estava a ver com outros olhos. Todas as fotos eram escolhidas por ele. Em todas a Júlia sorria, mas havia algo forçado no sorriso. E o mais importante, em nenhuma foto recente eu aparecia nem mesmo nas comemorações de família. Fui vasculhar os posts mais antigos. Antes de 2019, eu aparecia regularmente. Almoços de domingo, aniversários, feriados. De 2019 para cá, foi como se eu tivesse sido apagada da vida deles digitalmente. Depois parti para a investigação profissional. O Carlos tinha feito o trabalho de casa. Dona Helena é pior do que eu imaginava. Estávamos na sala da construtora numa terça-feira à tarde. O Carlos tinha espalhado documentos na mesa como um detetive a montar um caso. Nos últimos 18 meses, o Rodrigo aprovou compras de material com um sobrepreço de no mínimo 30%. Sempre dos mesmos fornecedores, empresas que só existem no papel. Eu já verifiquei. De quanto estamos a falar? 300.000 euros, Dona Helena. Em 18 meses, 300.000 euros. O filho da mãe estava a roubar a minha empresa para bancar a vida de príncipe que vendia a minha filha. Tem mais, continuou o Carlos. Ele incluiu 3 funcionários fantasma na folha de pagamentos. Os salários são depositados numa conta que ele controla. Como descobriste isso, eu sempre conferi tudo, mas ele tinha autorização para aprovar até 50.000 euros por mês sem passar por mim. A autorização que o senhor, João, lhe deu anos atrás quando confiava nele. O meu marido sempre foi generoso demais e o Rodrigo tinha se aproveitado dessa generosidade para roubar sistematicamente a nossa empresa. Carlos tem tudo documentado, tudo. Faturas falsas, comprovativos de transferência, contratos com empresas fantasma. É material suficiente para um despedimento com justa causa e um processo crime. Perfeito. O Rodrigo não só me tinha dado o motivo para odiá-lo, mas também as armas para destruí-lo. Mas eu precisava de entender melhor como ele estava a manipular a Júlia. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Comecei a espiá-los. Não fisicamente, eu não sou louca, mas digitalmente, com a ajuda de uma ferramenta que uma amiga psicóloga me recomendou para entender melhor o comportamento online dos jovens de hoje. Descobri que o Rodrigo mandava mensagens a Júlia durante o dia inteiro. Não mensagens românticas, mas mensagens de controlo disfarçadas de cuidado. Como te estás a sentir hoje, amor? Parecias meio estranha ontem. Lembra-te que temos jantar hoje, não marques nada com as tuas amigas. Vi que a tua mãe ligou. Não precisas de atender sempre que ela quiser falar. E o pior, as respostas da Júlia mostravam como ela estava a ser condicionada. Desculpa, amor. Não quero preocupar-te. Claro, tu és a prioridade. Tens razão. Vou estabelecer limites com ela. Limites comigo. A minha própria filha estava a aprender a tratar-me como um problema a ser gerido. Uma descoberta leva a outra. E quanto mais eu cavava, mais podre ficava o buraco. Através dos registros bancários da empresa, aos quais eu, como proprietária, tinha direito de aceder, descobri que o Rodrigo não estava apenas a roubar dinheiro. Ele estava a usar os recursos da construtora para impressionar clientes potenciais de um negócio paralelo que estava a montar. O canalha estava a planear sair da empresa e levar os nossos clientes principais com ele. Liguei para 3 dos nossos maiores clientes
a fingir uma pesquisa de satisfação de rotina. Ah, dona Helena, que bom falar com a senhora. Aliás, o Rodrigo comentou que a senhora estava a pensar em reformar-se e passar a empresa para ele. O Rodrigo comentou isso sim. Ele disse que era uma questão de tempo. Inclusive, ele já apresentou umas propostas para quando ele assumir oficialmente projetos bem interessantes, diga-se de passagem. Propostas que usavam recursos da minha empresa, mão de obra dos meus funcionários e relacionamentos que levaram décadas a construir. O Rodrigo não estava apenas a roubar dinheiro, ele estava a roubar o meu legado. Mas a descoberta que mais me revoltou veio de uma fonte inesperada, a terapeuta da Júlia. Eu não sabia que a minha filha estava a fazer terapia até que ela mencionou casualmente numa das nossas videochamadas. Ah, mãe, não posso falar muito agora. Tenho consulta com a Drá. Marina daqui a pouco. Drá. Marina Carvalho. Procurei-a online e descobri que era especialista em relacionamentos e traumas familiares. Curioso, não? Eu não podia falar com ela diretamente por causa do sigilo profissional, mas podia observar o conteúdo que ela publicava nas redes sociais. E que interessante, nos últimos meses, ela tinha publicado uma série sobre relacionamentos controladores e manipulação familiar. Coincidência? Acho que não. Marquei uma consulta com ela, apresentando-me como uma senhora preocupada com relacionamentos familiares. Obviamente não mencionei que era mãe de uma paciente. Doutora, tenho notado que a minha filha se tem vindo a afastar da família desde que se casou. É normal. Depende, dona Helena, não é. Existe uma diferença entre alguém que está naturalmente a criar independência e alguém que está a ser isolado do núcleo familiar. Como assim, bem, o isolamento familiar é uma das principais táticas de relacionamentos abusivos. O agressor convence a vítima de que a família é o problema, criando conflitos artificiais e forçando escolhas, ou eu ou eles. Cada palavra dela confirmava o que eu já sabia, mas vinda de uma profissional ganhava outro peso. E nesses casos, doutora, como é que a família deve agir? Com muito cuidado. A confrontação direta geralmente empurra a vítima ainda mais para o agressor. O ideal é mostrar que se está sempre disponível, sem julgamentos, e esperar que ela mesma perceba a manipulação. Esperar que ela mesma perceba. Mas eu não tinha tempo para esperar e definitivamente não tinha paciência. Naquela noite, depois da conversa com a Drá, Marina, tive o que posso chamar de um momento de clareza absoluta. Estava de pé na varanda do meu apartamento a olhar para Lisboa, lá embaixo, e de repente entendi 3 coisas muito importantes. Primeiro, o Rodrigo não era apenas um genro controlador. Ele era um criminoso que estava a roubar a minha empresa e a destruir a minha família simultaneamente. Segundo, a confrontação direta ou súplicas emocionais não funcionariam. Ele tinha condicionado a Júlia a interpretar qualquer crítica minha como drama de sogra. Terceiro, eu tinha nas mãos o poder de destruir completamente a vida dele, e pela primeira vez em décadas não sentia nenhum peso na consciência por considerar usar esse poder. O meu marido sempre dizia que eu era boa demais para os negócios que eu perdoava. Fácil, confiava demais, dava segundas oportunidades onde não devia. Durante anos pensei que ele estava certo, que a bondade era uma fraqueza, mas naquela noite descobri algo sobre mim mesma. Quando alguém mexe com a minha filha, eu deixo de ser boa e torno-me algo muito mais perigoso. Liguei para o Carlos na manhã seguinte. Carlos, preciso de acelerar a investigação sobre o Rodrigo. Quero tudo pronto numa semana. Dona Helena, aconteceu alguma coisa. Digamos que decidi que já é hora de fazer uma limpeza na empresa. A senhora vai despedi-lo. Eu ri-me. O Carlos ainda não entendia a extensão do que eu estava a planear. Carlos, o despedimento é para funcionários que cometem erros. O Rodrigo não cometeu erros. Ele cometeu crimes. E os criminosos não são despedidos, são expostos. Comecei a testar pequenas manipulações. Durante a nossa videochamada de domingo seguinte, mencionei casualmente Júlia. Sabes que a construtora do teu Rodrigo está a crescer muito, não é? O Carlos disse-me que os projetos estão cada vez maiores. Ela ficou visivelmente desconfortável. Mãe, não precisas de te preocupar com essas coisas. O Rodrigo cuida de tudo. Claro, meu amor. Só acho lindo como vocês são prósperos.
Deve dar um trabalho imenso administrar tudo isso. Via franzir a testa. O Rodrigo nunca lhe tinha contado que não era dono da empresa onde trabalhava. Para ela, ele era o empresário bem-sucedido que sustentava o padrão de vida alto a que ela estava acostumada. Mãe, na verdade, o Rodrigo está a pensar em expandir os negócios, talvez até abrir uma empresa própria. Que maravilha! Com certeza vai dar certo. Ele tem tanto talento. Desliguei a chamada a sorrir. O Rodrigo não estava apenas a roubar a minha empresa, mas também a mentir à minha filha sobre a sua posição. Ela achava que estava casada com um empresário. Na verdade, estava casada com um funcionário ladrão. A ironia estava a ficar cada vez mais deliciosa. Nos dias seguintes, comecei a fazer pequenos testes nos relacionamentos comerciais da empresa. Liguei para fornecedores, perguntei sobre negociações recentes, pedi para reverem alguns contratos. Dona Helena, que bom falar com a senhora. O Rodrigo disse que a senhora ia ligar para acertar os últimos detalhes do pagamento extra. Pagamento extra, sim, o adicional de 40% que ele negociou no último pedido. Ele disse que foi autorização direta da proprietária. Claro que disse. Cada chamada revelava uma nova camada de traição. O Rodrigo não apenas roubava, ele usava o meu nome para justificar os roubos. Era hora de lhe mostrar quem realmente mandava nesta história. Sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? A vingança é emocional, impulsiva, satisfaz na hora, mas deixa cicatrizes. A justiça é calculada, metódica, e quando bem executada parece quase natural. Eu escolhi a justiça. A primeira jogada foi estabelecer a minha presença na empresa de forma mais ativa, mas sem levantar suspeitas. Liguei para o Carlos numa segunda-feira de manhã. Carlos, acho que está na hora de eu conhecer melhor os projetos atuais. Quero agendar uma reunião com todos os gestores esta semana. Todos os gestores, Dona Helena, incluindo o Rodrigo, especialmente o Rodrigo. O interessante sobre pessoas que se acham muito espertas é que elas nunca consideram a possibilidade de estarem a ser manipuladas por alguém que subestimaram. O Rodrigo via-me como a sogra invisível, então para ele, eu seria sempre invisível. Na reunião de quinta-feira, apresentei-me como a viúva que decidiu envolver-se mais nos negócios para honrar a memória do marido. 15 pessoas na sala, incluindo o Rodrigo, e apenas o Carlos sabia a verdade, que eu sempre fui a proprietária. Pessoal, sei que vocês estão acostumados a tocar os projetos com autonomia. E isso vai continuar. Só quero entender melhor como as coisas funcionam. O Rodrigo estava claramente desconfortável, mas a tentar disfarçar com educação. Mãe Helena, que bom a senhora interessar-se pelos negócios. Tenho a certeza de que o senhor João ficaria orgulhoso. Mãe Helena, o mesmo homem que mandava mensagens a chamar-me de intrometida, estava ali a sorrir, a chamar-me de mãe. Rodrigo, fala-me um pouco sobre os teus projetos atuais. O Carlos disse-me que tens tocado obras muito importantes. Vi-o empertigar-se. O ego de um homem medíocre é tão previsível. Bem, Dona Helena, eu diria que sou responsável pelos contratos mais lucrativos da empresa no momento. O residencial do Chiado, o complexo comercial da Lapa, o edifício corporativo das Avenidas Novas. Todos os projetos que eu tinha aprovado pessoalmente via Carlos, mas que ele apresentava como conquistas pessoais. Impressionante. E conta-me como é que consegues negociar preços tão competitivos com os fornecedores. A pergunta inocente fê lugaguejar por um segundo. Experiência não é relacionamento de longa data, confiança. Claro, deves conhecer os melhores fornecedores de Lisboa. Exato. Inclusive, Dona Helena, se a senhora quiser, posso apresentar a nossa carteira de parceiros. São empresas sólidas, confiáveis. Empresas fantasma que existiam apenas para lavar o dinheiro que ele me roubava. Mas eu apenas sorri. Que ótimo, Rodrigo. Vou adorar conhecer. Depois da reunião, fingi precisar da ajuda dele para entender melhor as folhas de cálculo de custos. Rodrigo, tens uns minutinhos? Estou meio perdida com estes números. Passamos uma hora juntos na sala de reuniões. Eu a fazer perguntas de viúva confusa. Ele a explicar pacientemente como um adulto explicaria matemática a uma criança. Veja, mãe, Helena, aqui são os custos de material.
Nós negociamos sempre um preço justo, mas às vezes o mercado obriga a pagar um pouco mais pelos materiais de qualidade. Entendo. E estas empresas aqui, JM Materiais Silva, Rodrigues LDA, são confiáveis, as melhores de Lisboa, Dona Helena. Trabalho com elas há anos. Empresas que só existiam no papel e cujos NPC levavam a moradas falsas. Mas para ele, ello era apenas a sogra ingênua que ele podia enganar indefinidamente. Rodrigo, posso fazer uma pergunta, pessoal? Claro, mãe Helena. Como está minha filha? Vocês parecem tão felizes. O rosto dele mudou subtilmente e ficou mais defensivo. A Júlia está ótima, Dona Helena. Nós temos um relacionamento muito sólido. Que bom. Só acho que ela anda meio distante de mim. Será que fiz alguma coisa, Dona Helena? Não é nada que a senhora fez. É que bem o casamento muda. As prioridades não é. A Júlia está focada na nossa vida a dois. Claro, entendo perfeitamente. Vocês precisam do vosso espaço. Exato. A senhora é muito compreensiva. Compreensiva. O filho da mãe estava ali na minha cara a explicar-me por que é que a minha filha me estava a evitar e ainda achava que eu estava a concordar com ele. Rodrigo, posso contar contigo para cuidares bem dela, sempre, mãe Helena. A Júlia é a minha prioridade número 1. Mentiroso. A prioridade número 1 dele era o dinheiro que ele me estava a roubar para sustentar a vida de príncipe que lhe vendia. Mas eu sorri, apertei-lhe a mão e disse: fico tão aliviada, sabendo que ela está em boas mãos. Uma semana depois da reunião, comecei a fase 2 aparecer mais na vida deles, mas de forma que parecesse natural e carinhosa. Liguei para a Júlia numa terça-tarde. Filha, estava a pensar que tal eu levar um almoço para vocês no fim de semana. Faz tempo que não cozinho para minha família. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, é que este fim de semana nós temos uns planos. Que planos, meu amor? Ah, nada muito específico. Só queríamos ficar em casa a relaxar. O Rodrigo estava ao fundo. Eu ouvia a voz dele, mas não conseguia distinguir as palavras. Filha, aconteceu alguma coisa, pareces estranha. Não, mãe, está tudo bem. É que nós estamos numa fase em que preferimos ficar mais sozinhos, sabe, sozinhos. A minha filha estava a usar a palavra que ele tinha plantado na cabeça dela. Entendo, meu amor. Que tal então eu só entregar o almoço? Não preciso nem de entrar. Deixo na portaria. Mãe, Júlia, é só comida. Fiz aquela lasanha que tu adoras. Mais silêncio. O Rodrigo a falar ao fundo. Está bem, mãe, mas rapidinho, ok. Desliguei sabendo que tinha acabado de forçar a primeira racha na armadura dele. O Rodrigo não queria que eu fosse lá, mas não podia proibir explicitamente sem parecer o controlador que realmente era. Sábado de manhã, cheguei ao prédio deles com uma mala térmica cheia de comida, mas não apenas comida, também alguns presentes inocentes que tinha preparado cuidadosamente. Júlia, que saudades, minha filha, ela estava claramente tensa a olhar para o corredor como se esperasse que o Rodrigo aparecesse a qualquer momento. Olá, mãe, que bom ver-te. Onde está o Rodrigo? Saiu para resolver umas coisas do trabalho. Interessante num sábado de manhã, provavelmente a coordenar algum esquema com os fornecedores fantasma. Filha, trouxe umas coisas para vocês. A lasanha, um bolo de chocolate e umas revistas que achei que ias gostar. As revistas eram sobre relacionamentos saudáveis, comunicação no casamento, sinais de alerta, em relacionamentos, nada muito óbvio, mas material, que poderia plantar algumas sementes de questionamento. Mãe, não precisavas. Claro que precisava. Vocês trabalham tanto, merecem ser mimados. Fiquei apenas 20 minutos, tempo suficiente para observar o ambiente e confirmar alguma suspeita. O apartamento estava impecável, mas havia algo forçado na decoração. Tudo muito masculino, muito controlado. Poucas coisas que realmente parecessem escolhas da Júlia. E o mais revelador, nenhuma foto nossa. Nenhuma. Júlia, onde está aquela nossa foto da formatura de psicologia? Lembro-me que tu adoravas. Ah, mãe, nós mudamos algumas coisas de lugar durante a pandemia. Mudaram de lugar ou removeram completamente. Quando o Rodrigo chegou 30 minutos depois de eu ter ido embora, a Júlia mandou-me uma mensagem. Mãe, obrigada pelo almoço. Estava delicioso. O Rodrigo não mandou nada, mas 2 horas depois a Júlia ligou-me.
Mãe, o Rodrigo queria saber se vais continuar a visitar com frequência. Porque é que ele quer saber, filha. Ah, não é nada. Só para nós nos organizarmos, sabes, Júlia? Posso fazer uma pergunta. Tu estás feliz, silêncio longo, muito longo? Claro que estou, mãe. Por que perguntas isso, não sei. Pareces diferente. Diferente como mais tensa, mais preocupada, como se estivesse sempre com medo de fazer alguma coisa errada. Mãe, isso é tolice. Eu estou bem. Mas o tom dela dizia o contrário. Havia uma fragilidade na voz que eu não ouvia há anos. Está bem, minha filha. Só quero que saibas que podes contar comigo para qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Eu sei, mãe, eu sei. Depois que desligamos, fiquei a pensar naquela conversa. A Júlia sabia. Em algum nível subconsciente, ela sabia que alguma coisa estava errada. Só precisava de alguém para ajudar a enxergar claramente, e eu seria essa pessoa, mas à minha maneira. Na semana seguinte, escalei a operação. Se o Rodrigo queria brincar de controlo, eu ia mostrar-lhe o que era controlo de verdade. Comecei com os fornecedores. Liguei pessoalmente para cada empresa legítima que trabalhava conosco. Olá, aqui é a Helena Vasconcelos, da construtora Vasconcelos. Estou a fazer uma auditoria aos nossos contratos e queria entender melhor como tem sido o relacionamento de vocês com o nosso gestor Rodrigo Santos. As respostas foram esclarecedoras. Dona Helena, na verdade, nós temos questionado alguns pedidos dele. Às vezes ele pede orçamentos muito acima do que costumamos cobrar. O Rodrigo às vezes sugere que nós emitamos a fatura com uma descrição diferente do material fornecido. Disse que era uma questão burocrática. Tem uma coisa estranha, Dona Helena. O Rodrigo pede sempre para nós incluirmos um adicional administrativo de 20% nos orçamentos. Disse que era uma taxa da construtora. Taxa da construtora que ia direto para o bolso dele. Mas a chamada mais interessante foi para a JM Materiais, uma das empresas fantasma do Rodrigo. Alô, gostaria de falar com o responsável comercial. Aqui é o Jair. Em que posso ajudar? Sou a Helena Vasconcelos, da construtora Vasconcelos. Trabalho com o Rodrigo Santos e queria discutir alguns contratos. Ah, Dona Helena, o Rodrigo falou da senhora. Disse que a senhora ia entrar em contato. Interessante. O Rodrigo tinha se antecipado a mim. E o que é que ele disse? Que a senhora estava a assumir mais responsabilidades na empresa e que todos os futuros contactos seriam feitos através da senhora. Perfeito. E pode enviar-me o histórico completo dos nossos contratos. Preciso de analisar tudo. Claro, Dona Helena. Mando ainda hoje. 2 horas depois eu tinha em mãos a prova definitiva. Contratos falsos, faturas sobrefaturadas e o melhor de tudo, assinaturas falsificadas usando a minha procuração que o Rodrigo tinha copiado anos atrás. Não era apenas roubo, era falsificação de documento crime federal. Mas eu não queria apenas destruir o Rodrigo legalmente. Queria que ele entendesse exatamente quem estava por trás da sua queda. Liguei-lhe na quarta-feira. Rodrigo, tens tempo para conversarmos hoje à tarde? Tenho algumas dúvidas sobre os contratos que me explicaste na semana passada. Claro, mãe Helena. A que horas dá para a senhora? Que tal às 5 horas podemos tomar um café e conversar com calma? Perfeito. Encontramo-nos numa cafetaria no Chiado, perto da construtora. O Rodrigo chegou pontual, sorridente ainda, a achar que estava a lidar com a sogra ingênua. Rodrigo, tenho uma proposta para ti. Proposta? Estás a fazer um trabalho excepcional na empresa. Acho que mereces mais responsabilidade. Vi os olhos dele brilharem. A ambição é o calcanhar de Aquiles de homens como ele. Que tipo de responsabilidade, mãe Helena? Estou a pensar em dar-te procuração total sobre os contratos comerciais. Autonomia completa para negociar e fechar acordos. A sério A, a sério. Tu entendes do negócio melhor do que eu. Porque não formalizar isso, ele estava praticamente a babar-se. Dona Helena, isso seria incrível. Eu tenho muitas ideias para expandir os negócios. Imagino que tenhas. E tens algum projeto específico em mente. Bem, existe uma oportunidade no mercado de alto padrão. Clientes que estão insatisfeitos com as opções atuais. Os nossos clientes. Ele estava a falar dos nossos clientes que estava a tentar roubar.
Interessante. E já conversaste com alguns desses clientes informalmente, não é só para entender o que eles procuram. Claro. E o que é que eles procuram? Qualidade, preço justo, relacionamento de confiança. Que coincidência! É exatamente o que oferecemos na Vasconcelos. Sim, mas bem às vezes os clientes querem uma abordagem mais personalizada. Ele estava a planear levar os nossos clientes para a empresa própria que estava a montar nas nossas costas. Rodrigo, posso contar com a tua lealdade total? A pergunta foi tão direta que ele ficou desconfortável. Claro, mãe Helena, sempre. E posso contar com a tua honestidade absoluta sobre todos os negócios? Sempre fui honesto com a senhora. Mentira. Atrás de mentira, ótimo. Então vou preparar os documentos para te dar a procuração. Só preciso que me mandes uma lista completa de todos os teus contatos comerciais atuais. Todos. Fornecedores, clientes, potenciais parceiros. Quero entender toda a rede de relacionamentos que construíste. Vi-o hesitar. Estava a ser forçado a entregar a lista das pessoas que estava a planear roubar de mim. Claro, dona Helena. Mando até amanhã. Perfeito. E Rodrigo, sim, tenho a certeza de que vais fazer a escolha certa em todas as situações que estão por vir. Ele não entendeu o real significado da frase. Ainda na quinta-feira de manhã, o Rodrigo enviou-me a lista que eu tinha pedido. Era ainda mais incriminadora do que eu esperava. Não apenas ele tinha listado os nossos clientes como contactos pessoais, mas também tinha incluído detalhes sobre como estava a planear abordá-los. Era praticamente um manual de como roubar uma empresa por dentro. Mas a parte mais reveladora da lista era uma secção chamada Questões Familiares a Resolver. Ele tinha literalmente feito uma lista de estratégias para me afastar da vida da Júlia, reduzir frequência de visitas gradualmente, incentivar a Júlia a criar limites claros, apresentar alternativas de apoio emocional, terapia a amigas, mostrar benefícios de independência familiar. Em último caso, considerar mudança para outra cidade. Ele estava a planear levar a minha filha para longe de mim. Era gota de água. Liguei para o Carlos imediatamente. Carlos, chegou a hora. Quero toda a documentação organizada para segunda-feira. Vamos fazer uma limpeza completa. Dona Helena, a senhora tem a certeza. Uma vez que dermos este passo, não há volta a dar. Carlos, a minha filha está a ser manipulada por um criminoso que rouba a minha empresa. Eu não tenho dúvidas. E como é que a senhora quer proceder? Vou dar-lhe uma última chance de se revelar completamente. Se ele fizer a escolha certa, talvez eu seja generosa. Se fizer a escolha errada, Dona Helena L. vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Passei o fim de semana a preparar o que seria o confronto final. Mas antes queria dar ao Rodrigo uma última oportunidade de mostrar quem realmente era. Liguei para Júlia no domingo de manhã. Filha, que tal um almoço em família hoje? Faz tempo que não vos vejo aos dois juntos. Mãe, eu adoraria mais. Júlia, posso dizer uma coisa? Sinto que estou a perder-te. Mãe, não. Deixa-me terminar. Talvez eu tenha sido uma sogra muito presente. Talvez vocês precisem mesmo de mais espaço. Mas tu és tudo o que me resta de família, filha. Não quero que nós nos percamos. Ouvia começar a chorar do outro lado da linha. Mãe, eu também sinto a tua falta. É que é complicado. O que é complicado, meu amor, o Rodrigo acha? Que tu interferes demais na nossa vida. E tu achas isso silêncio longo. Eu já não sei o que pensar, mãe. Então venham almoçar comigo hoje, os dois. Vamos conversar como família resolver isto de uma vez por todas. Tens a certeza absoluta. É hora de pôr as cartas na mesa. 2 horas depois, eles estavam na minha sala de jantar. A Júlia tensa, o Rodrigo claramente desconfortável, mas a tentar manter a postura de genro educado. Preparei um almoço especial, lasanha, a favorita da Júlia, vinho tinto preferido do Rodrigo, e de sobremesa a verdade nua e crua. Durante o almoço mantive a conversa leve. Falei sobre a pandemia, sobre como me estava a adaptar ao trabalho remoto, sobre os negócios da construtora.
Rodrigo, tens feito um trabalho excepcional. Os projetos estão todos em dia, os clientes satisfeitos. Obrigado, mãe Helena. Eu dedico-me muito. Imagino. E deve ser difícil gerir tantos fornecedores, tantos contratos. Mas a experiência ensina. Claro. E deves conhecer muito bem o mercado para conseguir preços tão competitivos. A Júlia estava a observar a nossa conversa sem entender completamente o subtexto. Depois da sobremesa, servi café e disse: Pessoal, quero aproveitar que estamos todos aqui para resolver esta questão de espaço e limites. O Rodrigo endireitou-se na cadeira. Rodrigo, a Júlia disse-me que tu achas que eu interfiro demais na vossa vida. Mãe Helena, não é exatamente isso. Não deixa eu falar, filha. Rodrigo, qual é exatamente o problema? Ele olhou para a Júlia, depois para mim, claramente a calcular a resposta. Dona Helena, é que bem um casamento precisa de privacidade. E às vezes a senhora parece muito, liga muito. Entendo. E o que seria uma frequência adequada para ti? Talvez uma vez por mês. A Júlia arregalou os olhos. Uma vez por mês para ver a própria mãe. Uma vez por mês? Repeti. E as chamadas, talvez uma por semana, em horário específico. Horário específico para não atrapalhar a nossa rotina. A Júlia estava visivelmente desconfortável com as exigências do marido. E tu, filha, concordas com isto? Eu acho que nós podemos encontrar um meio termo. Júlia interrompeu o Rodrigo. Nós já conversamos sobre isto. Tu disseste que concordavas. Eu disse que nós podíamos estabelecer alguns limites. Não que é a mesma coisa. Não, Rodrigo, não é a mesma coisa. Primeira racha. A Júlia estava a começar a perceber a manipulação. Rodrigo, eu disse calmamente. Posso fazer uma pergunta pessoal, claro. Tu amas a minha filha. É claro que amo. E queres o melhor para ela, sempre. Então explica-me uma coisa. Por que é que alguém que ama a minha filha quer afastá-la da única família que ela tem? Não é isso, dona Helena. Não é. Então o que é? O Rodrigo estava encurralado e a começar a perder a paciência. Dona Helena, com todo o respeito à senhora, não entende como funcionam os relacionamentos modernos. Rodrigo repreendeu a Júlia. É verdade, Júlia. A tua mãe é de outra geração. Ela não entende que o casamento é a prioridade. E a família não é prioridade? Perguntei. Família é quem escolhemos ter ao nosso lado todos os dias. Interessante. E diz-me uma coisa, Rodrigo. O que faria se descobrisses que alguém está a mentir-te há anos há? Pergunta apanhou o desprevenido. Como assim, se descobrisses que alguém em quem confias está a roubar de ti, a mentir sobre quem realmente é a manipular-te? O que farias eu? Eu cortaria essa pessoa da minha vida imediatamente. Mesmo que fosse alguém muito próximo, principalmente se fosse alguém próximo. A traição é imperdoável. A Júlia estava a olhar entre nós, os dois, a sentir que havia algo mais na conversa. Rodrigo, eu disse, levantando-me da mesa. Obrigada pela resposta. Foi muito esclarecedora. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, mas não te preocupes, vais descobrir amanhã. O confronto final estava marcado para segunda-feira e o Rodrigo tinha acabado de me dar a justificativa moral de que eu precisava. Segunda-feira, 7 da manhã, liguei para todos os gestores da empresa. Pessoal, reunião de emergência às 9 horas. Presença obrigatória. Vamos discutir mudanças importantes na estrutura da empresa. O Carlos chegou meia hora antes para organizar os documentos. 15 pastas, com evidências cada uma marcada com o nome de um crime diferente, apropriação indevida, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, fraude comercial. Dona Helena, a senhora tem a certeza de que quer fazer isto publicamente? Carlos, homens, como Rodrigo, só aprendem quando são humilhados publicamente. Um despedimento particular, ele pode inventar qualquer desculpa. Uma exposição pública, não. Às 9 em ponto, todos estavam na sala de reuniões. O Rodrigo chegou pontual, sorridente ainda, a achar que estava a lidar com a sogra que tinha intimidado no domingo. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Comecei a reunião a falar sobre a história da empresa,
sobre como meu marido tinha construído a construtora Vasconcelos com honestidade e trabalho duro. Infelizmente, continuei a descobrir que alguns dos valores fundamentais da empresa estão a ser violados. O Rodrigo franziu a testa, mas ainda não estava preocupado. Por isso, decidi fazer uma auditoria completa a todos os contratos dos últimos 2 anos. Agora ele estava a prestar atenção. E o que descobri foi devastador. Abri a primeira pasta. Rodrigo, podes explicar-me o que é a empresa JM Materiais? É um fornecedor que nós usamos há um tempo. Um fornecedor que existe apenas no papel e cujo NIPC está registrado na tua morada. Silêncio na sala. Todos a olharem entre mim e o Rodrigo. Dona Helena, deve haver algum engano. Engano a abrir a segunda pasta. Então explica-me estas transferências de 45 mil euros por mês para uma conta pessoal tua sempre 2 dias após os pagamentos para JM Materiais. A cor desapareceu do rosto dele. E esta aqui, Silva, Rodrigues L.D.A. Coincidência interessante no nome, não achas, Dona Helena? Eu posso explicar. Claro que podes. E vais explicar tudo à polícia. A Júlia chegou nesse momento. Eu tinha pedido ao Carlos para lhe ligar a dizer que era uma emergência na empresa. Mãe, o que se está a passar? Filha, senta-te aqui ao meu lado. Precisas de ouvir isto. O Rodrigo estava visivelmente desesperado agora. Júlia, tua mãe está a tentar incriminar-me porque não gosta de mim. Rodrigo, eu disse calmamente. Deixa-me terminar de apresentar as evidências, depois podes defender-te. Abri a terceira pasta. Falsificação de assinatura. Usaste uma procuração de 2018 para assinar contratos em 2020, criando acordos que eu nunca autorizei. Júlia, ela está a mentir. Quarta pasta. A lista de clientes que estavas a planear roubar da empresa para montares o teu próprio negócio. Isso não é crime. Não usar informações confidenciais da empresa para prejudicar os negócios do teu empregador. E forjar orçamentos para os nossos próprios clientes oferecendo serviços mais baratos usando recursos da nossa empresa. A Júlia estava a olhar para o marido como se nunca o tivesse visto antes. Rodrigo, isso é verdade. Júlia, vais acreditar na tua mãe ou em mim? Nas evidências, ela respondeu pegando numa das pastas. A quinta pasta foi a que o destruiu completamente. E esta aqui, Rodrigo, é a minha favorita. Uma lista que tu mesmo me enviaste na quinta-feira, a detalhar como planeavas roubar os nossos clientes e afastar a minha filha de mim. Li em voz alta. Questões familiares a resolver. Reduzir frequência de visitas gradualmente. Incentivar a Júlia a criar limites claros. Tu fizeste uma lista? Perguntou a Júlia incrédula. Júlia, isso está fora de contexto. Em último caso, considerar mudança para outra cidade. Continuei a ler. Tu querias levar-me para longe da minha mãe? A Júlia levantou-se da cadeira. Júlia, deixa-me explicar. Explicar o quê? Como planeaste sistematicamente destruir a minha relação com a minha família, Rodrigo? Eu disse, fechando a última pasta. Queres saber quem realmente é a Helena Vasconcelos? Ele estava branco a suar a perceber que tinha sido completamente destruído. Eu sou a proprietária da construtora Vasconcelos. Sempre fui. Tu não trabalhas para uma empresa da qual a tua sogra herdou algumas propriedades. Tu trabalhas para tua sogra há 6 anos. O queixo dele caiu. Isso é impossível. Carlos, mostra-lhe. O Carlos abriu uma pasta com os documentos de propriedade da empresa. O meu nome como proprietária única desde a morte do meu marido. Todos os contratos que tu aprovaste fui eu que autorizei. Todo o dinheiro que tu roubaste saiu do meu bolso. Todos os clientes que tu querias roubar são meus. A Júlia estava a olhar entre mim e os documentos a processar a informação. Mãe, tu és. Tu sempre foste a dona da empresa. Sempre fui filha. O teu pai deixou-me tudo. E nunca me contaste. Porque queria ver quem realmente gostava de mim por quem eu sou. E descobri. O Rodrigo finalmente encontrou a voz, mas era uma voz desesperada. Júlia, tua mãe está a fazer isto porque quer separar-nos. Ela planeou tudo. Rodrigo disse a Júlia com uma calma que eu não ouvia há anos. Tu roubaste da minha mãe. Eu posso devolver o dinheiro. Tu falsificaste documentos.
Foi um mal-entendido. Tu fizeste uma lista de como me afastar da minha família Júlia e mentiste-me sobre tudo isto durante 4 anos. O Rodrigo estava encurralado e, como todo predador encurralado, partiu para o ataque. Júlia, vais escolher a tua mãe manipuladora ou o teu marido? A minha mãe manipuladora, Júlia, riu, mas era um riso sem humor. Rodrigo, tu passaste 4 anos a manipular-me para me afastar da única família que tenho e ainda tens a coragem de a chamar de manipuladora. Júlia, nós podemos conversar em casa. Não, Rodrigo, não podemos, porque depois do que vi aqui hoje, eu já não sei quem tu és. O Rodrigo olhou para mim com ódio puro. A senhora planeou tudo isto. A senhora armou-me uma armadilha. Rodrigo, respondi calmamente. Eu apenas te dei corda suficiente para te enforcares. Todas as escolhas foram tuas. Eu vou processá-la por difamação. Vais processar com que dinheiro acabaste de ser despedido com justa causa e vais devolver cada cêntimo que roubaste ou eu processo-te criminalmente. Você não pode despedir-me. Posso, e acabei de o fazer. Carlos, por favor, chama a segurança para acompanhar o Sr. Santos até a porta. A segurança chegou em 2 minutos. O Rodrigo foi escoltado para fora do prédio como o criminoso que sempre foi a carregar uma caixa de cartão com os seus pertences pessoais. Antes de sair, ele virou-se para Júlia uma última vez. Júlia, vais arrepender-te disto. A tua mãe é uma víbora, uma manipuladora. Ela planeou tudo para nos separar. Rodrigo respondeu a Júlia, a minha mãe não precisou de nos separar. Tu mesmo o fizeste quando decidiste tratar-me como propriedade tua. Depois que ele saiu, ficamos ali mãe e filha no meio da sala de reuniões rodeadas de evidências da traição de 4 anos. Mãe disse a Júlia finalmente por que é que nunca me contaste sobre a empresa. Porque queria ter a certeza de que gostavas de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E o Rodrigo, há quanto tempo sabias? Sobre os roubos há 3 semanas. Sobre como ele te estava a manipular desde março quando vi as mensagens dele no teu WhatsApp. Tu viste as mensagens, vi por acaso durante a nossa videochamada. E elas mostraram-me que tipo de homem ele realmente é. A Júlia sentou-se pesadamente numa cadeira. Mãe, eu lamento muito. Eu devia ter percebido. Filha, pessoas como Rodrigo são especialistas em manipulação. Eles fazem te questionar a tua própria realidade. Eu estava a questionar mesmo. Estava a questionar se tu eras realmente intrometida, se eu era muito dependente da família. E agora eu entendo que ele estava a isolar-me e que ele queria controlar-me completamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos a processar tudo o que tinha acontecido. Mãe, o que vai acontecer com ele agora? Ele vai devolver o dinheiro que roubou ou vai para a cadeia. Vai ter de vender o apartamento, o carro, tudo o que comprou com o dinheiro da empresa. E vais mesmo processá-lo, depende. Se ele devolver tudo e desaparecer da nossa vida, talvez eu seja generosa. Se tentar criar problemas. Deixei a frase no ar. A Júlia entendeu. Mãe, tu sempre foste assim. Esta estratega filha, o teu pai sempre dizia que eu era boa demais para os negócios, que eu perdoava fácil demais. Talvez ele estivesse certo, mas quando alguém mexe com a minha família, eu deixo de ser boa. Eu não sabia que podia ser assim. Nem eu sabia até precisar de ser. Naquela tarde, a Júlia foi para casa, a nossa casa, onde cresceu pela primeira vez em 2 anos. Passamos horas a conversar, a preencher as lacunas que o Rodrigo tinha criado entre nós. 3 dias depois, ele devolveu o último cêntimo. Vendeu o apartamento, o carro, até mesmo a aliança de casamento. E depois desapareceu de Lisboa. Soube depois, através de conhecidos, que ele conseguiu emprego como pedreiro numa obra no Alentejo. Ironia poética. O homem que se achava empresário virou funcionário braçal. A justiça às vezes tem senso de humor. Isso foi há 5 anos. Estou aqui agora em 2025, aos 68 anos, a contar-lhe esta história porque aprendi algo importante sobre vingança. Ela nunca termina exatamente como se planeia. Pode estar a pensar que esta é uma história com um final feliz, que a sogra esperta venceu o genro manipulador e salvou a filha. Que a justiça foi feita e todos viveram felizes para sempre. Não é bem assim.
A Júlia voltou para casa naquela semana de abril de 2020, mas não voltou a mesma pessoa. Como poderia descobrir que o seu marido de 4 anos era um criminoso que a manipulava sistematicamente? Não é algo que se supera a tomar um chá de camomila. Durante os primeiros meses ela ficou em depressão profunda. Parou de trabalhar, passava dias inteiros na cama a chorar. Não conseguia confiar em mais ninguém nem em mim porque eu tinha escondido quem realmente era por tanto tempo. Mãe, ela disse-me numa terça-feira cinzenta de junho, como é que eu vou saber se alguém realmente gosta de mim ou só quer alguma coisa de mim? Eu não soube responder, porque a verdade é que depois dos 60 percebemos que quase toda a gente quer alguma coisa de nós. A questão é descobrir quem quer coisas boas e quem quer usar-nos. A Júlia fez terapia intensiva durante 2 anos, 3 consultas por semana com a Drá. Marina, que a ajudou a processar não apenas a manipulação do Rodrigo, mas também a descoberta de que eu tinha mentido sobre quem era durante décadas. Mãe, eu entendo porque escondeste sobre a empresa, mas magoa-me saber que não confiavas em mim. Filha, não era uma questão de confiança, era medo. Medo de quê? Medo de que fosses como todas as outras pessoas que mudaram comigo depois que descobriram sobre o dinheiro. Tu achas mesmo que eu sou assim? Fiz uma pausa antes de responder porque a honestidade era tudo que nos restava. Júlia, depois do que vi deixares o Rodrigo fazer, eu já não tinha certeza de quem tu realmente eras. Foi cruel, foi. Mas era verdade. A Júlia que conhecia crescer nunca teria aceitado ser isolada da família. A Júlia que conhecia era forte, independente e questionadora. A Júlia que voltou para casa era uma sombra assombrada de quem ela costumava ser. E parte de mim perguntava-se, será que ela teria recuperado a força sozinha? Ou precisou que eu destruísse o casamento dela para isso? Durante a pandemia de 2020, ficamos isoladas juntas por meses. 2 anos de distância condensados em conversas longas, discussões difíceis e silêncios ainda mais difíceis. A Júlia fazia-me perguntas que eu não queria responder. Mãe, sentiste prazer quando destruíste a vida do Rodrigo? Sente satisfação. Não é a mesma coisa, não. Satisfação é ver a justiça ser feita. Prazer seria sádico. E tens a certeza de que foi justiça? Essa pergunta assombra-me até hoje. O Rodrigo era um criminoso. Isso é um facto. Ele roubou dinheiro, falsificou, documentos, manipulou a minha filha. Merecia consequências. Mas eu não me contentei em despedi-lo e processá-lo. Eu quis humilhá-lo publicamente. Quis que ele perdesse tudo. Quis que ele soubesse exatamente quem estava por trás da destruição da vida dele. E isso foi justiça ou vingança? A diferença entre as duas é mais estreita do que gostaríamos de admitir. No final de 2020, soube por terceiros que o Rodrigo tinha tentado suicídio. Estava a trabalhar numa obra em Évora, a morar num quarto alugado, sem conseguir arranjar um emprego decente porque eu tinha espalhado a notícia dos crimes dele para outros empresários do setor. Quando a Júlia soube, ela olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Mãe, tu sabias que isto podia acontecer. Sabia que era possível. E mesmo assim, Júlia, homens como Rodrigo só aprendem quando perdem tudo. Se eu fosse mais suave, ele teria encontrado uma forma de voltar à nossa vida. Mas ele quase morreu, mãe. Quase. Mas não morreu. E agora, ele sabe que mexer com a família tem consequências. A Júlia não respondeu nada, mas desde aquele dia, algo mudou entre nós. Ela voltou a amar-me, mas passou a temer-me também. E talvez isso seja apropriado. Talvez seja saudável que as pessoas que amamos saibam do que somos capazes quando ameaçadas. Nos 2 anos seguintes, observei a minha filha reconstruir-se lentamente. Ela voltou a trabalhar, fez novos amigos, começou a namorar de novo com muito cuidado, muito medo. Mas começou. Em 2023, ela casou-se novamente, desta vez com um professor de literatura divorciado, pai de uma menina de 8 anos, um homem gentil que a trata com carinho e respeita a nossa relação familiar. Mas na festa de casamento, quando ele veio cumprimentar-me, eu disse baixinho no ouvido dele: Marcos, a tua filha é linda. A Júlia é a minha única família. Tenho a certeza de que vais cuidar muito bem delas. Não foi uma ameaça explícita, mas ele entendeu.
Vi nos olhos dele o mesmo respeito cauteloso que vejo nos olhos da Júlia desde 2020. Eles sabem quem eu realmente sou agora. E isso mudou todos os nossos relacionamentos para sempre. Então você que me está a ouvir, deixe-me fazer-lhe algumas perguntas. Se fosse a sua filha a ser manipulada, faria o que eu fiz. Se descobrisse que alguém estava a roubar de si e a destruir a sua família ao mesmo tempo, seria mais generosa do que eu fui. E a pergunta mais importante quando alguém que se ama está a ser abusado: qual é o limite entre proteção e controlo? Porque a verdade desconfortável é esta: eu tornei-me uma versão feminina do que o Rodrigo era. Manipuladora, controladora, disposta a destruir vidas para proteger o que considero meu. A diferença é que eu estava a proteger, não a possuir. Eu estava a libertar, não a aprisionar. Pelo menos é isso que digo a mim mesma todas as noites antes de dormir. O Rodrigo nunca mais voltou para Lisboa. Soube que se casou de novo em 2022 com uma professora do Alentejo. Eles têm um filho agora. Ele trabalha numa pequena construtora como supervisor de obras. Honestamente, pelo que ouvi falar, será que ele aprendeu? Será que se tornou uma pessoa melhor? Ou apenas mais cuidadosa? Não sei. E sinceramente não me importo. Desde que ele fique longe da minha família, pode reconstruir a vida dele como quiser. Mas às vezes pergunto-me, e se eu tivesse conversado com a Júlia primeiro? E se tivesse tentado abrir-lhe os olhos antes de destruir o casamento? Será que ela teria acreditado em mim? Provavelmente não. Vítimas de manipulação psicológica raramente acreditam em alertas externos. Elas precisam de chegar às suas próprias conclusões. Mas eu não quis correr o risco. Não quis dar-lhe tempo para ele a convencer a mudar-se para outra cidade ou para ele elaborar mentiras mais sofisticadas. Eu escolhi o caminho mais rápido e mais brutal e funcionou. A pergunta é: valeu a pena? A Júlia está segura. Agora está feliz. Tem uma família que a respeita e me inclui nela. Temos uma relação honesta, difícil às vezes, mas honesta. Mas ela nunca mais será a mesma, assim como eu nunca mais serei a mesma. Descobri que tenho uma capacidade para a crueldade que não sabia que existia. Descobri que sou capaz de destruir a vida de alguém de forma sistemática e calculada. E descobri que consigo dormir bem à noite depois de o fazer. Isso faz de mim uma pessoa má, ou faz de mim uma pessoa que estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger a sua família. A linha entre proteção e vingança, entre justiça e crueldade, entre amor e controlo. Essa linha é muito mais fina do que se imagina. E uma vez que se cruza essa linha, nunca mais se consegue voltar completamente. Hoje, aos 68 anos, sou respeitada por todos os que me conhecem, temida por alguns, amada por poucos. E isso deixa-me satisfeita porque aprendi que no final de contas, é melhor ser temida do que ignorada. É melhor ser respeitada do que amada. É melhor ser a vilã da história de alguém do que a vítima da sua própria. O Rodrigo subestimou-me porque viu uma sogra invisível onde existia uma empresária experiente. Porque viu fragilidade onde existia estratégia. Porque confundiu bondade com fraqueza. Foi o último erro que ele cometeu na vida dele. E se está a pensar em mexer com alguém que ama as pessoas erradas, lembre-se desta história. Porque nunca se sabe quando a velhinha gentil que se está a enganar é na verdade alguém que construiu um império, enterrou um marido e não tem absolutamente nada a perder. Em Portugal, existe um ditado: em casa de ferreiro, espeto de pau. Significa que às vezes as pessoas mais qualificadas para resolver um problema são as que menos demonstram a sua capacidade. O Rodrigo aprendeu isso da pior forma possível. E se ele me estivesse a ouvir agora, o que espero que não esteja, eu diria: obrigada, Rodrigo. Tu ensinaste-me que sou muito mais forte do que imaginava, que sou capaz de proteger a minha família de qualquer ameaça e que, quando necessário, posso ser tão implacável quanto qualquer homem de negócios que já conheci. Tu querias uma sogra submissa e conseguiste uma matriarca. Para todos vocês que me estão a ouvir, cuidado com quem vocês subestimam, especialmente mulheres da minha idade. Nós já passamos por muita coisa
Já perdemos pessoas importantes, já sobrevivemos a décadas de machismo e desrespeito. E quando alguém mexe com um pouco que nos resta de sagrado na vida da nossa família, nós tornamo-nos perigosas. Não porque somos más, mas porque já não temos tempo para jogos. A vida é curta, a família é sagrada e a traição é imperdoável. Esta é a minha história, esta é a minha confissão e este é o meu aviso. Agora, se me dão licença, preciso de ir. A Júlia vem jantar hoje com o marido e a enteada. Vamos fazer lasanha à receita da família. E vou contar à pequena Ana Clara histórias da bisavó que ela nunca conheceu. Histórias de mulheres fortes que construíram impérios e protegeram as suas famílias. Porque é isso que nós mulheres portuguesas fazemos. Passamos adiante não apenas receitas e tradições, mas também a sabedoria de que a gentileza não é fraqueza, que o amor não é passividade, e que proteger a família às vezes exige ser o monstro da história de outra pessoa. E dormimos bem à noite sabendo que fizemos o que precisava de ser feito. Até a próxima confissão, se houver uma. E aí, pessoal, de onde vocês estão acompanhando a gente? Deixem aí nos comentários de qual cidade ou país vocês são. O que vocês acharam desta história? Ela tocou o coração de vocês de alguma forma? Eu espero do fundo do meu coração que todos estejam bem. Desejo que a paz e a segurança estejam sempre com cada um de vocês e com suas famílias. E por falar em histórias, se você também tem uma história incrível, emocionante ou curiosa, que mereça ser contada, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Vamos adorar ler e conhecer um pouco mais sobre vocês